Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neca, professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o edital do IFSC. Esse edital que acabou de sair para técnicos, técnico de nível superior, o administrador, e o nível médio, o assistente administrativo. Eles têm muitas coisas em comum. Dando uma olhadinha no edital, a princípio, a gente vai ter conhecimentos gerais e legislação, 15 questões, de 40 a 15. E o IFSC tem cobrado bastante essas questões, enfim, a gente teve inclusive um aumento ali dentro, se a gente pegar conhecimentos gerais, legislação, um aumento de legislações pedidas comparadas com editais passados. Depois mais 5 de língua portuguesa e a parte de conhecimento específico mais 20 questões. É nesta parte que tanto para o assistente quanto para o administrador a gente tem as questões de administração, tá? Mas dando uma olhadinha dentro delas, dessa parte, começar com o assistente administrativo. O IFSC, que elabora suas próprias provas, né? Há muito tempo ele já vem fazendo isso, um corpo próprio dos próprios servidores, a gente tem a elaboração das provas passadas e vai ser igual também nesse edital, tá? Então o que a gente tem lá no assistente administrativo? 20 questões, isso equivale a metade da prova, portanto. Documentação, redação oficial, conceituação, ata, atestado, certidão, circular, comunicado, convite, ou seja, uma parte aqui, até requerimento, a gente está falando de redação oficial, certo? Então, é aquela redação oficial tradicional que a gente vê constantemente. Depois, noções de administração, aqui começa a administração. Conceitos básicos, tipos de organização, estruturas organizacionais, departamentalização, organogramas e fluxogramas. Então, todo esse item aqui, a gente tem ligado à função organizar. A gente trabalha estrutura organizacional, departamentalização, organograma. E ele trouxe junto a parte de fluxogramas, ou seja, o mapeamento dos processos, né? O fluxo dos processos. Inclusive tem uma questão depois aqui que a gente vai fazer do IFSC também. Certo? Continuando, noções das funções administrativas. E ele trouxe as 4 funções. Planejamento, organização, direção e controle. Então, noções, obviamente, não vai ser uma prova muito aprofundada, porque ele trouxe essa questão de noções. É bom saber um pouquinho, portanto, desses assuntos. Continuando, noções de administração financeira e de pessoas, mais uma noção de administração. Só que agora ele especificou 2 áreas, a área financeira e pessoas e materiais. 3 áreas, na verdade, né? Finanças, pessoas e administração de materiais. Então também vai ter que estudar a parte de administração de materiais. Continuando, qualidade no atendimento, que nada mais é do que técnicas de atendimento, enfim, comunicação telefônica, formas de atendimento. Noções de liderança, motivação e comunicação. Essa parte toda, ela poderia estar aqui dentro de noções de pessoas. Ele acabou repetindo, que poderia, por sua vez, estar dentro de direção. Certo? Então tudo isso precisa dar uma olhada com bastante calma. Liderança, motivação e comunicação. O IFSC gosta de fazer perguntas sobre esses temas, esses assuntos, então há uma chance bastante grande de cair alguma coisa aqui. Continuando, arquivologia. Então, no começo do edital ele falava sobre redação oficial, agora sobre arquivos, sobre arquivologia. Processo de licitação e contratos, lá no direito administrativo, mais algumas legislações aqui e alguns decretos. Então, boa parte é a administração desse edital. De 20 questões, a gente está estimando aí em torno de 15 questões, mais ou menos, 10 de administração, 5 de redação oficial, 5 de redação oficial mais arquivologia e mais 5 dessa parte da legislação. Bem parecido com o edital do assistente administrativo, a gente tem o do administrador, que também traz na sua parte específica, né, 20 questões, só que agora ele traz alguns conceitos um pouquinho mais complexos, digamos assim. Administração geral. E quando traz administração geral, pode trazer inclusive elementos lá de TGA, Teoria Geral da Administração. Depois, administração pública, também noções de administração pública, que pode ser bastante coisa. Funções administrativas, aquelas mesmas funções do assistente, aparece aqui, né, o PODC. Gestão de administração financeira, planejamento, execução de orçamento público. Aqui é orçamento público, sai um pouquinho da administração. Depois, contabilidade gerencial. Noções de pessoas na administração pública, gestão por competência, desenvolvimento de pessoas. Percebam que ele traz noções de pessoas na administração, que pode ser algo genérico, e aprofunda gestão por competência, que é algo bastante específico, portanto. Tá? A gente tem ainda desenvolvimento de pessoas, diagnóstico organizacional, planejamento estratégico. Inicialmente ele trouxe aqui o processo de planejamento. E agora detalhou o quê? Que é o planejamento estratégico, certo? Gestão de materiais e logística, comparado ao assistente administrativo, ele especificou um pouco mais. Lá estava só a administração de materiais, aqui ele trouxe a questão da logística também, ou seja, ampliou esse escopo de assunto. Controle de patrimônio e estoque, que é gestão patrimonial, um outro assunto um pouquinho diferente. Gestão de projetos e gestão de processos. E aí a gente tem mais a parte do direito também, né? A parte de licitações, contratos e convênios, e detalhou quais são as leis. Trouxe também a questão dos serviços terceirizados, ética profissional, e a gente tem o Código de Ética do Serviço Público Federal, então vale a pena dar uma olhada nele,
certo? O processo administrativo, o sistema de planejamento e orçamento, que é orçamento público, certo? PPA, LDO e LOA, portanto. Então, uma caminhada aqui no edital, tem algumas coisas que são convergentes, obviamente que não dá para fazer os dois editais, mas tem situações similares. Falando um pouquinho do IFSC, não são questões muito complexas, são questões fáceis também, não chega a ser fácil, mas são questões passíveis de resolução. Eu trouxe duas questões aqui, de uma última prova que caiu, a administração, que foi o assistente de aluno, lá em 2017. Olha só, uma perguntando sobre fluxograma. Fluxograma que ele pode cair nos dois, seja por qualidade ou seja, está especificado no assistente, né, como fluxograma. Então, assinale a alternativa incorreta sobre fluxogramas. Lembra que fluxograma é o gráfico dos fluxos. Eu mapeio o processo, eu faço mapeamento dos processos, padronizo, a partir daí eu consigo melhorar os processos da minha organização, certo? Qualquer pessoa acabou de chegar ou ela já está há bastante tempo, ela vai fazer da mesma forma, né? Sabe aquela história? Quer que desenhe? O fluxograma desenha os processos para a gente. Então vamos analisar as opções. Na letra A, é uma apresentação esquemática que possibilita uma visualização de eventos e processos de forma racional e sistematicamente organizada. E isso está certo. Esquema, ele possibilita a visualização de uma série de eventos de forma racional, sistematicamente organizada. Está certo. Na B, consiste em um conjunto de notações gráficas, ou seja, utiliza-se de símbolos padronizados e descrevem e redesenham um processo. Perfeito. São símbolos que descrevem e redesenham o processo. Está certo também. Lembra que ele quer incorreto, então vamos adiante. Na letra C, é uma ferramenta utilizada para mapeamento e modelagem de processo. Mapeamento e modelagem, correto. Na letra D, facilita a melhor compreensão e visualização de um determinado processo. Isso, facilita a melhor compreensão e visualização, porque lembra, está desenhado, né? Acabei de comentar agora. Então, está desenhado, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de compreender as várias etapas. Você consegue visualizar além da sua parte, por exemplo. Tá? Na letra E, é uma ferramenta que mapeia a correlação entre causa e efeito de um processo. Não, a gente não vai fazer causa e efeito, certo? A gente vai mostrar as etapas, nada de causa e efeito. Por isso aqui é o gabarito, portanto, da letra E dessa primeira questão. Uma segunda, perguntando sobre o processo administrativo. Só que ele não perguntou nessa segunda sobre o processo administrativo que ele trouxe no edital, PODC. Foi a parte anterior, prévia. Só que para você entender o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, tem que entender um pouquinho também de onde que veio isso. O planejar, organizar, dirigir e controlar tem origem na neoclássica, década de 50, com Peter Drucker, que inspirou na clássica, né? Neoclássica, clássica de Fayol, que trouxe o processo administrativo inicialmente como sendo o POC3. E é essa a forma como pergunta. Na teoria clássica da administração, Fayol define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas envolvem elementos da administração, isto é, funções do administrador. A gente define a administração dessa forma. Associa a segunda coluna com a primeira. Então, na primeira coluna a gente tem as funções administrativas, previsão, organização, coordenação e controle, e em seguida as correlações. Então vamos lá. Harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando o seu trabalho e sucesso. Sincroniza as coisas e ações em proporções certas e adapta meios aos fins. Essa é aquela função que deixou de ter continuidade, na verdade, né? Essa harmonia, porque ela era um pouco frágil. Para fazer harmonia a gente precisa de pessoas, e para lidar com pessoas é algo mais complexo do que se imaginava inicialmente. Aqui a gente está falando da coordenação, do item 4, portanto. Na segunda, consiste na verificação para certificar se tudo corre em conformidade com o plano adotado, as instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e erros no intuito de retificá-los e prevenir a recorrência. Ou seja, você verifica se as coisas estão acontecendo conforme o plano, conforme as instruções, conforme os princípios. Está dando certo ou não está? O objetivo é localizar fraquezas. O que não está dando certo a gente tem que corrigir, certo? Para prevenir que aconteça de novo. Isso é o que a gente chama de controle, então põe 5 ali. Na terceira, avalia o futuro e o aprovisionamento dos recursos em função dele. Olhar lá para frente e pensar em recursos em função disso eu chamo de... Hoje eu chamo de planejamento, na época eu chamava de previsão. Coloca 1 ali, previsão, avaliar o futuro. E o aprovisionamento, ou seja, a estimativa de recursos para a gente chegar naquele futuro. Na outra, proporciona tudo o que é útil ao funcionamento da empresa e pode ser dividido em organização material e organização social. O que é isso? Organização é organização. É alocar recursos. Principalmente a gente vai tratar de estrutura organizacional, departamentalização, portanto, certo? Estrutura organizacional, departamentalização, organogramas, vem em cima disso. Então, organização, coloca 2.
Na última, leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais do negócio. Era o que Fayol definia como sendo o comando, item 3. Então aqui ficou letra A, portanto, neste caso. Lembrando que, na década de 50, essa teoria ela foi melhorada. Eu não diria contestada, porque muita coisa a gente manteve. A gente adaptou, melhorou, condicionou a realidade atual, onde a previsão deu lugar ao planejamento. Você não tinha mais. A previsão ela vai acontecer, você não tem o que fazer. A previsão da nossa prova do IFSC é para o dia 4 de agosto. Tem muito que a gente faça em relação a isso, certo? Agora a gente pode planejar como vai estudar. E o planejamento é essa visualização de objetivos e identificar a melhor forma de chegar lá. A organização, a gente aloca recursos no caminho para chegar até aquele objetivo. Depois, comando e coordenação era uma parte que tornou-se frágil e deu lugar à direção, que é o engajamento, que envolve vestir a camisa de fato. E por último, o controle. Está dando certo? Estou estudando da maneira correta? Certo? Então a gente faz essa verificação constante. Ainda o controle verifica se aquele objetivo ainda é o ideal. É IFSC mesmo que eu quero? Opa, mas no mesmo dia vai ter o TRF. Ou será que é melhor o TRF para mim, para a minha condição? Isso é papo para uma outra dica. A gente vai falar sobre o SWOT, uma outra dica eu vou falar sobre essa questão IFSC ou TRF. Mas por hora, fica então com essa dica do IFSC, certo? E ligado aqui no canal que todo dia tem alguma coisa nova. Um grande abraço e até a próxima.